começa a aula número 35, né, pessoal? Aí a Lisa tá aqui, porque hoje é aniversário dela. Fala oi, Lisa. Oi. 10 aninhos, minha filha. Beijo, minha amiga. Vai lá. Tchau. Pronto, vamos liberar. Porque hoje é aniversário da Lisa, a gente tá em casa, né? Então tem que comemorar, né? Apesar de não poder reunir as pessoas ainda, mas a gente tem que comemorar. Já ganhou presente. Tá bom, então. É isso aí. Gente, vamos lá. Então, essa é a 35. Nessa aula 35, nós vamos, ó, como eu gosto de falar, né? Então, fazer aniversário de novo. É um número bonito, né? 35? 35 aulas já. Contando a aula 0, 36. Mas vamos lá, 35. Na anterior, gente, o que a gente fez? A gente começou sistema não. I/O, né? Gerenciamento de I/O. E começou, né? É isso mesmo. Foi a primeira aula de gerenciamento de I/O, e aí a gente falou sobre de hardware, falou um pouco de software, e aí eu percebi nas nossas interações aqui, como é bom ter vocês, viu, gente, para interagir, viu? Que algumas coisas não estão muito claras, então eu fiz um outro recorte. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos começar agora falando daquela parte hardware, tá? Antes de eu projetar aí as telas, né, projetar material de apoio, vamos fazer assim, tem a questão dos controladores, dos drivers, né? Eu quero revisitar isso agora, mais rapidamente, mas quero revisitar. Aí vocês vão me ajudando aí com a eventual pergunta, tá? E aí, na sequência, eu quero deixar mais clara a separação entre controladores e drivers, tá? Na aula anterior, eu tomei o cuidado de passar por ela e vi alguns pontos ali que eu quero deixar mais claro, né? Até anotei aqui. É assim mesmo que funciona, né? Então, quero separar com mais clareza device driver de controladora, né? A questão das formas de programar, né? Fazer a programação de I/O por interrupção e por DNA, isso na parte de software. Mas antes de falar da parte de software, eu decidi falar um pouquinho mais de hardware. Mas olha, não vai ser muito detalhe, não. Senão, de novo, vai virar uma aula de arquitetura, não a propósito. Tá bom, gente? Ok. Não a propósito. É o suficiente para a gente entender onde o SO entra nessa discussão e onde ele não entra nessa discussão de dispositivos de entrada e saída. Tá certo? Ou de controladores de entrada e saída. Reparem no quadro aqui, ó. Eu vou apontar melhor a câmera daqui a pouco, mas eu nem apaguei. É aquela da aula 34, anterior, tá certo? Então, questão do hardware, nós vamos falar de 3 elementos aí, que o próprio autor coloca, né? Eu fiz outras pesquisas, eu acho que é a melhor forma mesmo. A questão da memória, dos endereços dos registradores das controladoras serem mapeadas em memória. Esse é um ponto. O outro ponto é a transferência de dados usando DNA. E o terceiro ponto são as interrupções. Certo? Então, essa é a parte que eu preciso para a gente deixar mais clara como é que funciona, né, tanto o controle que a CPU tem dos dispositivos, por meio das controladoras dos dispositivos, quanto dos dados, do trânsito desses dados para a memória, da memória RAM. Fechou? Aí, dependendo do andamento aqui, do tempo, para não ficar longo demais, né, como sempre, a gente não pode ficar longo demais, eu acho até que está ficando um pouco longo, mas é impossível, né, a gente já tem tudo isso, não tem como. Se a gente quiser algo com mais elaborado, mais sistematização, é muito difícil fazer em poucos minutos, né, mas beleza. Vamos lá? Então, vamos começar aqui com eu estava dizendo, quer dizer, se houver o tempo, dependendo da circunstância aqui agora, gente, a gente pode voltar a uma questão do software, né, que é aquela parte lá do I/O programável,
Alô? Oi? Travou, é. Aqui, porque eu acho que ela vai me dar dor de cabeça. Aí voltou. Ela destravou de novo, não entendo. Mas essa câmera aqui tá boa? Ela tá travando? Senão eu vou desligar a outra, eu vou ficar me atrapalhando. As duas tinham travado quando travou. Então tá. Então eu vou tirar esse negócio daqui, porque só vai me dar dor de cabeça, na verdade. Não preciso disso. Eu tô insistindo um pouco porque eu quero aproveitar. Eu acho que é melhor comprar um outro webcam. Ela não tá boa. Tá ok para vocês agora? Tudo perfeito? Tá. Então vamos lá. Deixa eu projetar a tela. Vou deixar esse usuário aqui, que isso aqui não serve para nada. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Certo. Então, na aula anterior a gente discutiu esses slides, né? Essa parte mais macro, né? Da separação entre hardware e software, da questão do modo usuário, modo kernel. Então a gente discutiu isso, acho que bem, né? Na aula anterior. Aqui, ó. Aqui também eu tentei mapear um pouco daquele código com essa figura, né? Da System Call. Aquele código que eu mostrei na aula anterior, que eu vou mostrar talvez hoje ou na próxima, né? Ela envolve principalmente esse retângulo aqui, ó, System Calls, tá? Eventualmente rotinas, igual eu falei. Mas é principalmente uma System Call rodando, que é de um código de uma System Call rodando para imprimir, né? Imprimir uma string da impressora, né? Mas eu vou retomar isso. Isso aqui também nós falamos, né? Olha aqui a presença, então, portanto, né? Do device driver. Mas essa figura aqui, eu quero apenas deixar mais claro a distinção entre driver e controlador. Teve um momento da aula anterior, eu passei por ela, fui pensando alguns elementos que eu acho que não ficou muito claro, e aí por causa do contexto, eu disse que driver e controladora são a mesma coisa. Não é verdade. Tá? É porque o contexto que eu coloquei caracterizava bem, mas eu quero deixar mais claro, viu pessoal? Pra vocês não terem essa dúvida aí. Controlador é hardware, tá? Vamos fechar assim? Tá? O controlador é hardware. O driver é porque, às vezes, o termo inglês e o termo português pode causar uma confusão, tá? Driver é o software, controlador é o hardware. Eventualmente, você pode encontrar algum texto e tal, que, de acordo com o contexto, pode caracterizar algo diferente do que eu disse. No entanto, controlador é hardware, driver é software. O controlador é dentro do... Opa, sumiu aqui o chat. Peraí. O controlador é dentro do dispositivo e o driver instalado no SO? Sim. Vou ser bem objetivo. Sim. Né? Então, quando você... não necessariamente é dentro do dispositivo. Né? A gente tem que tomar alguns cuidados. Né? Porque, imagina lá o seu PC. Se você abre o PC, tá lá, chipset. Você chamou chipset na aula anterior, né, Gabriel? Vamos falar de placa-mãe, vai? Tá lá a placa-mãe. Então, você conecta ali a placa, né? Uma placa controladora. Por exemplo, de rede. Né? Rede cabeada ou até Wi-Fi. Você conecta ali. Claro que você está conectando o dispositivo de entrada e saída, no caso, para conexão com a rede, e integrada ao controlador, sem dúvida. Né? A printer, a impressora, ora, você tem eventualmente você pode ter uma placa nos computadores atuais, isso está on-board, né? On-board, a controladora está ali on-board, mas você vem e pluga só a printer. Mas você pode ter um controlador de impressora, que é uma placa que você pluga, hoje é incomum, né? Mas há tempos atrás você tinha uma placa controladora da impressora, né? A placa controladora do disco.
e assim por diante. E você vem com o disco. Então, pode estar integrado no hardware só, pode estar separado, mas isso não muda o conceito, né? Você tem a controladora, que é a que conversa, afinal de contas, com o driver, que é a parte software da conversa, da discussão, né? Sim. Aqui, ó, cadê aquela figura? Aqui, ó, claro, né? Essa aqui é muito clara nesse ponto, né? Device drivers fazem parte de uma camada aqui, ó, que eu dou nessa figura, software. E controladores e dispositivos de entrada e saída, dispositivo em si, né? Hardware. Tá? É só mesmo para deixar mais clara a explicação, tá bom? Beleza. Seguindo, os device drivers, né? Então, você instala o driver no software, você vai instalar, ou eventualmente instala, ou já vem embutido no SO, isso varia demais, né? Varia muito. Eu contei uma experiência, não sei se eu contei para você, experiência rápida, acho que falei, citei, né, da mesa digitalizadora, a mesa digitalizadora que eu comprei não tem, pelo menos fácil de encontrar, um driver para um determinado sistema operacional, né? Mas tem drivers para outros, tem que baixar, tem que instalar, né? Então, esse driver, ele fala com a controladora, certo? Certo. Muito bem. E o driver como eu já disse, software, e você pode, então, desenvolver drivers, vocês, né? Desenvolver drivers específicos para controladoras de dispositivo, né? Legal, Gabriel? Te respondi? Legal. Então, driver de disco. Aí essa aqui eu já falei na aula anterior, né, e tal, então não chega a ser nada mais agora relevante, já foi colocado. Essa aqui é uma cara geral, né, e aí eu vou precisar dessa figura para eu começar a falar dos aspectos que eu citei no início dessa aula, né, que são os 3. Eu quero falar melhor sobre como que a CPU fala com as controladoras. Vamos ver se eu consigo, né, colocar dentro de algumas restrições aí, para não aprofundar demais, tá? Como é que a CPU conversa, afinal de contas, com os controladores de disco, de impressora ou de fita? Só para pegar essa figura aí. Ou controladores em geral, né? Na aula anterior, eu disse para vocês que as controladoras, elas têm registradores, né? E aqui no quadro, ó, As ainda portas, não vou né? tirar minha câmera, não, mas os registradores estão lá, eu nem apaguei, né? Certo? E que são chamadas, são mapeadas para a memória, e eu dou um nome para isso de porta. Então, vamos separar esse negócio direitinho, tá certo? E a CPU, ela também tem registradores, claro, né? Isso é sabido, né? Registradores, inúmeros registradores, e a comunicação da CPU com a controladora é feita usando esses registradores. Registradores da CPU e registradores da controladora. Tá? Então, essa comunicação aqui tem um barramento, né, e tal, mas ela fala usando registradores com a controladora. Ela quem? A CPU. Os dados, eles trafegam, claro, assim como essa comunicação entre os registradores, pelo barramento. Né? E a memória principal aqui, ela precisa agir recebendo os dados lidos das controladoras. Então, o que acontece? Uma controladora como essa aqui, vamos pegar de disco, vai? Vou pegar essa figura aqui e vou focar aqui na de disco. Poxa, eu não instalei um softwarezinho para ficar arriscando, né? Até hoje. Eu não me lembro de vocês. Mas aqui, ó, o controlador de disco está aqui, né? Então, assim, o que um controlador de disco faz? Né? Ele, só para falar do disco, isso é facilmente generalizável, né? O controlador de disco tem algumas funções. Então, no caso do disco, todos nós já espero que a gente tenha clareza sobre isso, né? Ele é dividido em blocos ali, fisicamente dividido em trilhas, setores, né? Cilindros, tudo aquilo, né? Mas eu tenho os blocos, tem a abstração do sistema de arquivos e tal. A controladora de disco, ela lê do disco os bits, bit a bit, certo?
e vai formando aqui, vai bufferizando e vai organizando em buffers, né, vai bufferizando os dados, e esses dados bufferizados vão sendo, então, enviados para a memória RAM. Tá? Essa é uma explicação ainda superficial, porque, claro, envolve a CPU também nesse processo. Tá certo? Mas a controladora, ela vai lendo do disco, vai bufferizando, lendo blocos, portanto, né? E checa erros, mas também a verificação de erros, isso é importante lembrar. Então, o checksum, por exemplo, se está tudo ok, se os dados estão saindo do disco, estão ok. Então, faz uma verificação de erros aqui nesse contexto da controladora. Passou por, está checado, fez um checksum, tudo ok. Aí isso vai para a memória principal, para que seja consumido por uma aplicação ou por um processo, na verdade. Tá? A controladora tem esse principal papel aí de decifrar, vamos chamar assim, né, os detalhes do disco, né, a leitura e tal, como é que eu vou lendo o disco, movimentos cabeçote, leitura e gravação, etc. Aí os bits vão subindo para a controladora e a controladora vai organizando e vai transmitindo e verifica erros e coloca no barramento. Tá? Aqui eu não preparei a posição certa aqui, mas lá no capítulo 5, que é o que a gente está aqui, ó, né? Aqui, ó, Device Controllers, né? Tem toda essa explicação aí relacionada a algumas palavras-chave que eu acabei de falar. Aqui, ó, Gabriel, né? Você perguntou aqui, mas enfim, nós estamos falando sobre Device Controllers, olha o termo aqui, né? Ó, controlador dispositivo ou adapter. Então, muitas vezes a gente chama mesmo de adaptador, né? Então, controlador ou adapter. Tem que lembrar disso aqui, né? Porque é comum a gente escutar isso. Então, o controlador, aqui, ó, uma palavrinha-chave aqui, ó, faz a detecção de erros, tá? O checksum. Em algum momento vocês devem ter estudado isso. Curso de graduação, em algum momento a gente estuda como são essas técnicas de checagem, né? De checksum. Para ver se está tudo certo. Na hora que eu leio os dados do disco, eu preciso saber se os dados estão corretos, e uma forma de fazer isso é via SCC, né, que é uma checagem de erros. Né? Essa função do controlador de checagem de erros é primordial, tá? Porque é a primeira etapa, aí, pelo menos de hardware, para ver se está tudo ok. Né? Olha só, o trabalho do controlador, olhando o texto, tá bom? Estudo dirigido. O trabalho do controlador é converter um fluxo stream de bits seriais para um bloco de bytes e checar algum erro, como eu acabei de falar, né? Ele tem essas duas principais funções. Bit a bit, eu vou blocando e vou entregando também para o barramento, mas também faço checagem de erros. É uma explicação genérica, independente de qual controller, tá certo? Eu posso ter um controlador para impressora, controlador para disco, controlador de monitor de vídeo, né? Aqui tem um parágrafo onde o autor gasta um tempinho aqui falando sobre monitores de vídeo, né? No caso, LSD, né? LSD aí, ele fala de LSD, já está com os dispositivos LED, né? Então, okay. No caso específico dos dispositivos de monitores de vídeo, tem a questão da memória RAM, não sei se ele coloca aqui agora, não estou achando, mas as placas de vídeo têm memória também, né? Então tem todo um processo aí para ficar mais rápido e dar mais resolução e mais rapidez, mais precisão para os monitores de vídeo, né? Bom, isso, né? Então, eu quis dar um panorama, apesar de na aula anterior a gente ter falado bastante de controlador, mas é um elemento hardware da história, né? Fundamental aí para funcionar. Bom, claro, né? Sem eles não teria nada. Bom, agora, nós seguimos na aula anterior, não é esse conjunto de slides, é esse aqui, ó. Esse aqui.
esse conjunto de slides, ele tem aqui o reforço, né? Dispositivo de entrada e saída, falamos, componente eletrônico, a aula anterior a gente falou disso, tarefas da controladora, converter o fluxo serial e realizar a correção de erros, né? Tá dito. Bom, agora é o seguinte, como é que funciona a história, vou botar isso aqui, ó, da CPU falar com as controladoras, afinal. Como é que funciona isso, né? E eu acho que tem importância, sim, para o contexto do sistema operacional, a gente entender um pouco como é que isso funciona. Então, vamos lá. Há 3 formas, né? 3 maneiras, ou 3 abordagens. Cadê o livro? Está aqui. 3 abordagens. Eu já falei no começo da aula. Eu posso mapear os endereços, ou mapear o I/O, mapear as controladoras para a memória. Aqui está em inglês, chama Memory Mapped I/O. Uhum. Mas em bom português é assim. Eu vou usar a memória, a memória para fazer um mapeamento dos registradores de I/O. O que são os registradores? Registradores das controladoras. Eu quero mapear usando a memória. Vou explicar, né? Essa é uma abordagem. E aí tem toda uma discussão que eu quero fazer com vocês. Vamos ver se a gente consegue, tá? Aqui, ó, a outra abordagem é usando um acesso direto à memória, mas muito mais preocupado com os dados em si. A transferência dos dados de um lugar para outro. Bom, que lugar? A transferência de dados do disco, só para dar um exemplo de um dispositivo, para a memória. Então, o acesso direto à memória, o DNA, ele ajuda no que ponto? Que sentido? Para evitar que a CPU participe desse loop de ficar transferindo os dados. Para desocupar a CPU, então? Para a CPU. É para desocupar a CPU. Né? Quando vocês escutarem, eu estou adiantando aqui para vocês terem um mapa mental do todo. Né? Quando você falar, é porque tem o acesso direto à memória. Bom, está no nome, né? O que é o acesso? O que é a palavra direto? Direto é porque não passa pela CPU. A CPU, ela não toma, ela não participa do trabalho, do processo, né, do procedimento de ficar lendo dados do disco para a memória RAM. Então, é um acesso direto à memória, o que tira a CPU dessa jogada aí de ficar interferindo e tal. Só que eu quero detalhar, tá? Pra vocês entenderem mais. Isso. Uma outra abordagem que envolve a comunicação do dispositivo com a CPU é a interrupção. Então, a interrupção, ela parte do pressuposto que, se um dispositivo precisa enviar dados, ou até mesmo ser controlada pela CPU, o dispositivo pode interromper a CPU, e a CPU, então, para o que está fazendo, e observa aquele device ali, e recebe os dados do dispositivo, etc. Né? Qual o objetivo da interrupção? A interrupção é para evitar que a CPU fique eventualmente aguardando que o dispositivo trabalhe lá, fazendo entrada e saída. Isso faz lembrar bastante aquela discussão de gerenciamento de processos. Né? Uhum. Então, no caso aqui, adiantando um pouco, se eu tiver a impressora, bom, se a impressora, ela imprime, suponha, blocos de caracteres, né, está imprimindo. Enquanto ela está imprimindo, não é razoável que a impressora fique esperando, claro, desculpa, que a CPU fique esperando a impressora imprimir, não é razoável isso. Então, a impressora interrompe, né, quando ela terminar um bloco de impressão, ela interrompe a CPU, usando um controlador de interrupção. O controlador de interrupção, ela faz parte até da placa-mãe hoje, né? Você tem um controlador de interrupção para todos os dispositivos, e em placas mais antigas e tal, ela tinha, né, controladores de interrupção, às vezes vocês podem encontrar isso por aí, né? Para cada dispositivo. Né? Então, uma situação assim, ó, o controlador de interrupção tem o seu
o controlador da impressora teria o seu controlador de interrupção, né, que se comunica com a CPU. Mas é mais comum você ter, como está na figura, um controlador centralizado e permite que cada device desse seja controlado de alguma maneira em termos de interrupção, tá? Inclusive, cada um com um código, né, a gente chama isso de IRQ, e aí cada um com um código e esse código numa tabela de interrupção que é armazenada até mesmo em hardware, eventualmente, né? Já está tudo preparado para dispositivos comuns, como teclado, mouse, próprio disco, né? Já tem sua forma de interromper CPU, vamos chamar assim, certo? Então, essas três coisas eu quero falar um pouco melhor agora. Professor, essas três Airport Dart, elas não são exclusivas, Não são exclusivas. Muito obrigado. Ótimo. É isso não são exclusivas. Claro que não. Você pode ter, por exemplo, esse aí que está projetado agora, 5.1.3. Qual que é a preocupação disso aqui? Esse aqui é para CPU se comunicar com os registradores dos controladores de dispositivos, certo? Isso não tem relação direta, tá? Indireta, talvez, mas não tem relação direta com o DMA, porque o DMA, ele está mais preocupado, agora, mostrando o DMA, ele está muito mais preocupado com a troca de dados, né? De dados entre os dispositivos. Eu estou lendo o disco, e eu quero fazer um acesso direto à memória. Eu estou lendo blocos de arquivo, eu estou lendo um arquivo, abri um arquivo. Olha o sistema de arquivo. Abri um arquivo, estou lendo o arquivo, portanto, lendo o disco, isso vai para a memória RAM direto, sem que a CPU tenha que ficar o tempo todo controlando isso. Né? Então, não são qual o termo que você usou, Daniel? Exclusivo. Né? Você pode, as três abordagens podem conviver. Né? Não é uma contra a outra, não. Certo? Beleza. O que a gente precisa entender melhor para ver como é que a gente aproveita isso no curso de sistemas operacionais, que eu não sei o propósito aqui, né? Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar, eu vou partir daquela explicação eu vou usar o quadro agora, e aí isso, né? Esse é o mesmo desenho que eu fiz com você, explicando. Tá meio apagadinho aqui, mas cadê minhas canetas? Aqui. Olha só. Aqui, ó. O que eu, na aula anterior, eu estava falando, né? CPU. Tá legal a imagem? Tá, certinho. Então, CPU, memória RAM. Eu nem apaguei, é a mesma. Controladora da impressora. Tá? Tá meio apagadinha aqui. Controladora da impressora. Então, aqui, ó, controladora da impressora, para não falar impressora, tá certo? Porque a printer é um hardware, tá lá, né? Mas é a controladora da impressora, só como exemplo, tá? Controller. Tá, printer controller. Controller, ok. Estou preocupado com esse inglês aí. Aqui, ó. Então, printer controller, tá aqui. Eu disse, antes disso, né? A CPU tem os seus registradores, inúmeros registradores para várias funções, várias. E a controladora também tem registradores. Então, aqui, ó. Então, eu já vou melhorar essa figura. Nessa parte vermelha aqui, ó, esses quadradinhos vermelhos, espero que esteja um tamanho bom aí para vocês. Esses quadradinhos eu estou tentando representar aqui como registradores da controladora, tá? Então, eu tenho um registrador R1, R2, R3. Então, são os registradores da controladora de impressora. Tá? O que esses registradores normalmente registram? Como é que é? O que esses registradores, por exemplo, da impressora, normalmente eles registram? Eles registram dois tipos de informação, basicamente. Tá?
Pode ter mais, viu, Daniel? Eu não consigo ser tão detalhado assim, tá? Mas vamos lá. São basicamente duas coisas. Comandos para a impressora e informação, dados. Né? Ou é controle ou é dado. Ok. O que eu quero dizer? Aqui nesse registrador R1, pode ter uma informação, por exemplo, se a impressora está ligada ou não. Ah, ok. Uhum. Né? Eu vou pedir licença a vocês, né? Você que está na sala e vai assistir depois, que está assistindo, para usar impressora. Né? O tempo todo eu vou falar impressora, mas eu vou generalizar, tá certo? É uma controladora. Pode ser de disco, pode ser de... Oh, meu Deus. Essa foi boa. De printer, de outras coisas aí. Pode ser qualquer dispositivo, tá? Eu vou tentar generalizar, tá? Mas eu vou ficar lá printer. Então, assim, no exemplo aqui pode ter uma informação do tipo, a impressora está ligada ou desligada. O estado da impressora, status. Uhum. Né? Só para pegar um detalhe aí, certo? Eu posso ter uma informação se ela está ativa ou não está ativa, se ela está ocupada, se ela está imprimindo, né? Se ela está ocupada imprimindo, se ela está desligado, ligado. Esse tipo de coisa fica aqui nos registradores. Né? A CPU também tem os seus registradores. Então, o que eu falei sobre porta, né? Ou porte, né? Então, vamos lá. Esses caras são os registradores. Beleza. O que eu chamei de porta, o que a gente chama de porta? A porta, ou aqui no caso, porte, eu vou ficar falando porta, tá? Beleza. A porta, ela identifica um registrador. E para identificar um registrador, eu preciso ter um espaço de endereços. Da mesma maneira que na memória RAM eu tenho espaço de endereço, eu acho que isso eu não preciso mais explicar. Sim. Né? Você tem lá 8 bits, 16 bits, 2 elevado a 16, né? Lembra daquela história toda? Endereço virtual. Você tem um espaço de endereçamento para acessar as informações ou os dados, né, que estão na memória RAM. Claro, é o endereço. Então, você tem o endereço 0011, não, 00 não, bobagem. 1101. Esse é um endereço. 1101, com 4 bits. Para eu acessar uma área de memória. Beleza. Essa área pode ser um frame. A gente já falou bastante de memória, né? Uhum. Da mesma maneira, entenda de forma análoga os registradores da controladora. É a mesma analogia. Então, tem essa analogia. Que analogia? Dado o registrador R1 da controladora, a CPU ela precisa, de algum modo, acessar um determinado registrador da controladora. Para isso, ela precisa saber o endereço daquele registrador. Certo. E como esse endereço é construído? Com bits, claro, num espaço de endereçamento de 8 bits, 16 bits, enfim. Então, o R1, se a CPU quiser, por exemplo, saber se a impressora está ligada. Uhum. Né? Não, quero saber se a impressora está ligada. Se está on-off. O que eu tenho que fazer? A CPU, ela precisa, por meio de um... Não, por meio não. Vamos devagar. Ainda não. A CPU quer saber se a impressora está ligada. Como é que ela vai fazer? O que vocês acham? Dado que eu já falei. Ela tem que olhar, usar esse endereço aí e checar, né, num dos registradores, uma das portas, né, da impressora. É por aí. Ela tem que falar assim, ô impressora, você está ligada? Né? Bom, vamos ver o que é esse. Ô impressora, você está ligada? Bom, para ela perguntar para a impressora se ela está ligada, ela precisa acessar um registrador específico da controladora da impressora para checar lá se tem lá um on-off.
né? E tem que ser um registrador específico da controladora, que é onde está essa informação de ligado e desligado. Muito bem. Mas a CPU, ela faz isso por meio dos registradores dela também. Então, vamos lá. Vamos imaginar, então, que a CPU queira, então, saber se a impressora está ligada ou não. Simples assim. Para ela fazer isso, ela tem que, como eu já falei, ela tem que acessar o registrador específico onde está essa informação, lá na controladora. Vamos supor que seja... Deixa eu ver como é que está a imagem aí. O R3 já está cortando ali na tela, né? Está cortando um pouquinho. Já está cortando. Então, aqui no R2, aqui, vamos supor que seja... Não, R1, vai. Vamos supor que o R1 seja o registrador da controladora da impressora que tem essa informação, ligado, desligado. A CPU, o que ela tem que fazer? A CPU, para ela acessar aqui esse registrador e ter essa informação, ela não acessa lá. Mais ou menos assim, né? Ela precisa pegar essa informação que está aqui, essa informação que está aqui, tem que ser carregado no registrador da CPU, e aí a CPU vai olhar lá aquela informação. Então tem que pegar o que está aqui. Então suponha, lá no R1 está escrito, vou aumentar um pouquinho essa paradinha aqui. Aqui, ó. Não sei nem se mudou muita coisa. Ó, o R1. Aqui vamos supor que tenha um 0 ou 1, significando impressora ligada ou desligada. Vamos colocar ON. Vai? Ok. ON. ON a impressora está ligada. Mas ele quer saber se a impressora está ligada. Então, a CPU ela vai ter que dar um comandozinho. Aí tem dois comandos elementares, assim, né, que é o IN e o OUT. Isso está no livro lá, está explicado. Eu estou tomando cuidado até de usar a mesma linguagem, porque para o estudante fica bem legal você olhar o livro texto e associar com a aula. A gente aprimora, né? Olha só. A CPU ela vai ter que eu vou ter que usar um comando no nível bem baixo aí, de assembly. Pensa nisso, tá? Uma linguagem de montagem, mas para perguntar aqui se a impressora está ligada ou não, tá? E aí o comando aqui, no caso, tem que ser um comando do tipo input ou output. Né? Pensa o seguinte, vocês acham que a CPU, o comando vai ser input ou output, do ponto de vista da impressora, da CPU? Output. Pensa comigo. Então, pensado. Ou eu vou fazer input ou output. Por quê? Porque eu quero inserir um dado no registrador da CPU. Então vai ter que input, então. Você quer Entendeu? colocar um dado no... Né? Então, olha só, a CPU quer saber se a impressora está ligada. Então, ela tem que trazer para o registrador dela, um dos registradores dela, a informação, se está ligado ou desligado. Então, é do ponto de vista da CPU, porque ela que tem que processar a informação. Então, eu estou precisando de outra cor. Daqui a pouco eu vou precisar de várias. Já gastei todas as cores. Vou ver qual pode ficar melhor aqui. Vou pegar esse azul mesmo. Aqui. Não, a preta. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho que fazer algo assim, ó. Certo? Então, é o ON. Não. Não, é in mesmo. Certo. In de input. Certo? Não sei que eu torto esse tanto, não. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. In de input. Então, olha só. O ON, eu tenho que ter uma maneira, cara, né? O comando é in. É uma instrução assembly. Linguagem de máquina. Linguagem de montagem. Baixo nível. Então, input para a CPU. Eu vou jogar no R3 com a informação. O que vai aparecer lá no R3? On. Tá? Beleza. É isso que eu tenho que fazer. Então, em termos de linguagem de máquina, eu tenho que trazer o on lá. Aí a CPU vai ler aqui. Então, são dois passos. O input do registrador 1 para
o registrador 3 da CPU. Uhum. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, ler o que está no registrador 3. É o ON. Aí ela, enfim, é um processo, um programa fazendo isso. Aí, sei lá o que vai fazer, vai fazer outras coisas, certo? Muito bem. Onde é que entra porte? Vocês estão input, é isso mesmo, Gabriel. Cadê o porte da história, né? Bom, aí acontece que eu estou explicando do ponto de vista da programação, né? Em linguagem assembly, como é que isso acontece. Agora, e do ponto de vista do endereçamento para isso acontecer? Né? Vamos fazer um exercício aqui também. Que outro exercício poderia ser para o... Já que o Gabriel escreveu input lá para in, claro, né? E um output? Vocês conseguem dar um exemplo de output? Você tem. A CPU tá mandando a impressora imprimir alguma coisa, talvez? Está comandando a impressora, né? Então... Né? A CPU pode mandar a impressora ser desligada. Desliga a impressora. A gente faz isso, não faz? Você consegue desligar a impressora remotamente, ou remotamente não é a palavra, mas você consegue desligar a impressora, por exemplo, dar um comando para ela. Não é só desligar, não. Quer dizer, você pode mandar um comando para ela. Aí é o contrário, né? Nesse sentido aqui. Ele não, aqui no input, ela está consultando a impressora, o estado da printer, né? Agora eu quero dar um comando para a impressora. Avançar uma página, sei lá. Nossa, eu lembrei das impressoras matriciais. Coisa que vocês não conhecem. Cara, que sofrimento aqui. De formulário contínuo. Já viram isso? Eu não conheço, não. Né? Pois é, claro que não. Só se for no museu, né? Ô, Daniel, né? Só se for no museu. Você tem comandos para ela, avançar, retroceder. Enfim, vamos lá. Então, para dar um comando, aí é o contrário, né? Sei lá, vamos fazer aqui, ó. Do R1. Aí, para dar um comando, a CPU coloca, envia, né? Vamos pegar o R1 aqui, né? Então, seria em outro sentido, né? Sei lá, para o R3 aqui. Aí, nesse caso, seria out. Né? I/O. Né? Muito bem. Agora sim, vamos pegar o outro exemplo do input. A questão é a seguinte, como que a CPU faz para executar esse comando, então, do input? Vou pegar só do input, só para focar, né? Como é que ela faz? Aí tem as abordagens para fazer isso. E é justamente é onde a gente chega na história do espaço do I/O mapeado na memória. Né, que o termo é Memory Mapped I/O. Então, qual que é a abordagem? Vamos lá. Aí entra a porta e tal. Eu disse para vocês que aqui tem registradores, beleza, né? E os registradores, eles têm que ser endereçáveis, ok? Eu tenho que ter um endereço para chegar lá no registrador. E o endereço, ele pode ser de 16 bits, está até escrito ainda aqui, ó. Na aula anterior eu escrevi isso. 16 bits, pode ser de 8 bits, de tamanho, endereçável. Então, cada registrador desse tem um endereço. E lembre-se, não tem só um device. Claro que não, tem muitos devices. Tem discos. Tem vários I/O. Tem vários dispositivos de I/O no computador. Vários dispositivos de I/O, claro. E, portanto, vários controladores de I/O. Então, esse espaço de endereçamento ele tem que ser suficiente para endereçar as várias controladoras. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Uma abordagem é a abordagem que é de... Vamos falar logo da Memory Map de I/O, que é o que está aqui, ó. É o que eu desenhei aqui. Aí eu vou corrigir aqui, eu vou tirar esse RAM. Vou tirar esse negócio daqui para não diminuir a confusão. É assim, ó. Isso aqui tudo é a RAM. É a memória RAM. Aí eu vou separar um pedacinho da memória RAM. Certo? Certo.
para fazer o quê? O que vocês acham? Armazenar esses endereços, talvez? Para ter endereços reservados para eu atingir ou endereçar os registradores das controladoras. Aqui, ó. E vocês devem se lembrar lá que eu posso endereçar a memória, né? Sei lá, de 0, aqui está no topo, sei lá, um endereço 0, até, né? Até um N aqui. Certo? Claro. Okay. Tem inúmeros endereços no espaço de endereçamento. E eu vou reservar um pedacinho para eu conseguir acertar. Né? Conseguir acertar. Então, eu posso ter aqui. Vamos ver se eu tenho sucesso no meu desenho aqui. O que apitou, meu Deus? Sou eu? O que é isso? Nossa, tá me falando aqui que tem uma reunião? Não tem nada. Não. Se tiver, vai ficar esperando lá. Prioridade aqui, né? Olha, então aqui, ó. Aqui é o seguinte. Suponha nesses 3 retângulos que eu desenhei aqui, que esse retângulo aqui seja uma área de memória com um determinado endereço. Espero que vocês consigam apreender essa ideia, né? Professor, só rapidão, a gente está armazenando um endereço em si ou informação do endereço? Endereço. Em si, ok. Só o endereço. Aqui tem um endereço, sei lá, 1101. Esse 1101 é um endereço, certo? Aqui, tem um endereço que vai me chegar. É por isso que tem um nome, é MAP, é um mapeamento. Então, eu tenho um mapeamento. Aqui tem o endereço de quem? Nesse retângulo aqui. Ó, na porta do printer. A nossa amiga porta R1. Eu vou até colocar em preto aqui, ó. Vou colocar em preto. Então, é um mapeamento, gente, é um depara. É uma espécie de depara, tá? Talvez eu seja simplista, tá? Mas aí vocês vão lá atrás do professor de arquitetura de computadores, tá? Mas eu não estou errado. Às vezes eu estou sendo simplista. Aqui tem um endereço, onde eu vou conseguir. Tá, mas para que isso, né? É porque eu só consigo, gente, a CPU, a memória e a controladora, elas estão interconectadas por uma coisa chamada bus, né? Barramento, certo? Sim. Não pensei isso não. Não. Agora vai ficar boa essa figura. Vai ficar uma maravilha. Eu vou fazer um barramento aqui. Aqui o meu barramento. Aqui está o meu barramento aqui. Aqui eu não fiz. Ó, tá meu amigo aqui, o barramento. Aí esse cara tá ligado no barramento. Esse aqui também tá ligado no barramento. Até não ficou tão mal, não. Aqui, ó, aqui tá ligado no barramento. Ó. Não é isso? Certo. O que circula no barramento? Bits. Vamos lá. Sem dúvida, bits, mas... Aí ficou bom, hein? Mas bits, beleza. Tá bom, bateu, né? Acertou, né? Mas você vê que as perguntas têm que ser boas, né? Senão... Tá bom, bits. Só, eu tenho um barramento de quê? Tem de instrução e dados, talvez? Barramento de endereço. Endereços, Uhum. Barramento de controle. Que é as instruções. Né? A gente chama de busline, a linha de barramento. Então tem a de endereço. Vamos falar da de endereço. Só de endereço. O que circula aqui? Endereços. Então, a CPU, ela precisa, de alguma maneira, chegar aqui. Então, ela vai atrás de um endereço. Ela bota o endereço e vai fazer eu chegar lá. Por causa desse caminho aqui. Tá? Então a CPU, quando ela quer uma informação da controladora, ela olha lá no mapa da principal, aí que ela pode acessar então a controladora?
ela tem que ter um endereço da controladora. Ela tem que saber, ó, eu quero acessar o endereço. Aí eu venho aqui no endereço, com esse endereço eu chego lá na porta. Ok. E aí, isso que você está falando, Daniel, isso traz uma série de problemas que eu não estou a fim de... uma série de discussões, assim. Aqui no livro mesmo traz umas discussões, assim, até interessantes sobre as consequências do modelo desse, né? Porque se você gera um endereço aqui, esse endereço ele pode ser um endereço de memória. Aqui, ó, da RAM. Certo? Ok. Como é que você vai... Aí como é que eu vou distinguir o endereço da memória RAM do endereço do controlador? Porque qual a vantagem disso? Eu acho que eu tenho um ponto aqui que eu preciso falar. Por que a gente faz isso? Porque, para que isso? Né? Porque a primeira abordagem, e agora eu vou compartilhar aqui só para vocês verem a imagem, olha aqui. Uma abordagem da... Aqui, ó, nós estamos falando, essa explicação toda e tal, eu estou falando dessa letra B aqui, ó. Ah, é verdade, é. Vocês estão vendo aí agora a tela, né? Nós estamos falando dessa letra B aí. Então, B, Memory Mapped I/O. É isso que eu estou explicando aqui. Tá vendo? Tem um cinzazinho lá, porque eu estou usando um único espaço de endereço. Uhum. A letra A o espaço de endereço de memória está lá, e embaixo ali, um cinzinho aqui, ó, tem um outro espaço de endereçamento para as portas de I/O, separado. Bom, por que eu junto esse negócio? Qual a vantagem disso? A questão aqui envolvida é a programação disso. E o autor coloca um negócio aqui bem bacana, bem legal, assim. A gente é fã de computação, não adianta, né? Você vai... olha aqui, ó. Nesse esquema, eu vou usar o texto dele. Nesse esquema, os espaços de endereço, que esquema? Ele está falando desse aqui, ó. Onde eu estou separando o espaço de endereço das portas de I/O. E, gente, entenda, as portas de I/O são os registradores das controladoras, tá? É um nome, I/O port. Então, esse esquema aqui, ele está falando desse, separando os espaços de endereço. Aí vem, ó. Neste esquema, os espaços de endereço para memória e I/O são diferentes. Legal? Né? Que é isso aqui que ele está falando. É diferente, espaços de endereço. Ai, meu Deus. Eu fico mexendo aqui, eu me perco. Como mostrado na figura 52A. Aí ele fala o seguinte, essas duas instruções aqui, ó. Agora nós vamos falando de assembly. Caramba. Sim. Olha aqui. In R04. Lembra do in? Lembro. In é a CPU recebendo algum dado de uma controladora. Do registrador de controlador. Então ele fala assim, ó. Essas duas instruções, R04, 4, vamos falar do R0 primeiro. R0 é o registrador da CPU. Uhum. E 4 é o endereço da porta de I/O. Então, ele vai pegar o que está lá na porta da impressora, por exemplo, se ela está ligada ou desligada, e o número é 4, endereço, né, 4, e vai transferir para o registrador 0 da CPU, para R0 da CPU. Isso é um input. Expliquei aqui, né? Uhum. Aí ele fala de um outro comando aqui, que é muito, quer dizer, é assembler, né? Move, movimentar. Esse movimentar, esse move, ele é um comando de assembler para você fazer uma espécie de, como se fosse uma atribuição, entende? Sim. É um movimento de uma área de memória para outra. Nesse caso aqui, é do 4 para o R0. O R0 é o mesmo. E o 4 aqui agora, como é move, a sintaxe aqui é a mesma, tá vendo que a sintaxe aqui é a mesma? R0,4, R0,4. A sintaxe. Cuidado, gente, eu não estou falando que a sintaxe é a mesma, incluindo o comando, por favor. Claro que não é mesmo. Certo? É aqui, ó, R0,4, R0,4 é a mesma sintaxe.
Mas a semântica é outra. Porque quando eu uso move assim, eu estou movendo o que está no endereço 4 da memória RAM para o registrador 0. É como se aqui, ó, eu estivesse movimentando, aquele move, movimentando fazendo um move de uma área de memória. O que está aqui, nessa área de memória, tá vendo? Para um registrador qualquer. Esse é o move. O move, certo? E aí ele discute aqui que eles são completamente diferentes em termos de design. Nesse design. Que design? Nesse aqui. Ah, ok. Por quê? Porque o primeiro, the former reads, o primeiro, former é o primeiro, esse aqui, né? O primeiro, ele lê o conteúdo da porta 4 da I/O e coloca no registrador 0. A gente até já falou disso. Enquanto que o último, later, esse aqui é o segundo, né? Ele lê o conteúdo da palavra de memória 4. Veja, palavra de memória. Aí, no caso, é na RAM. E coloca no R0. Os 4, né, ele até coloca aqui, the force, né? Os 4, quer dizer, esse 4 e esse 4, nesses exemplos, se referem a espaços de endereços diferentes e não relacionados. Certo? Então por causa do comando, eu tenho semânticas diferentes. E já na segunda abordagem, que é essa que eu expliquei, que eu estou gastando tempo aqui no quadro, e tal, nessa segunda abordagem, tá? Que é usar um único espaço de endereço, aí é o quê? Qual que é a segunda abordagem? É mapear, is to map all the control registers, ou seja, é mapear todos os registradores da controladora, de controle, no espaço de memória, que é o que eu expliquei. Que é no mesmo espaço de memória. Cada registrador is assigned a unique memory address. Está atribuída a um único endereço de memória. Está falando que é exclusivo. É isso que eu quero colocar aqui. Que cada registrador desse, ele é atribuído a um único endereço de memória. Exclusivo. Okay. Claro. Esse sistema é chamado de Memory Mapped I/O, que é o que eu estou explicando aqui. Pois bem. E aí eu vou pedir emprestado o texto de novo para falar por quê. Por que isso é legal? Né? Por que esse negócio é bom? É porque evita algumas redundâncias. Então, em todos os casos aqui, ele fala por que isso aí, como que esses esquemas realmente funcionam na prática. Então, ele fala de eu evitar que eu faça, por exemplo, 2 comandos para fazer uma determinada operação. Como assim? Vocês lembram de eu falar assim que se você está com os espaços de endereço diferentes e você quiser fazer uma leitura, você vai ter que primeiro usar um espaço de endereço da porta, relacionado à porta que está separado, e depois fazer um outro que vai ser o da memória RAM. Olha aqui. Em todos os casos, quando a CPU quer ler uma palavra, ou da memória, ou da porta, então devagar, né? Quando a CPU quer ler uma palavra, vocês entendem, né? Palavra é uma palavra de memória, alguma informação que esteja na memória, tá? Seja da memória, ou de uma porta de I/O, ele coloca o endereço que precisa no barramento, e aí chama um sinal read. Então, se eu quero ler alguma coisa da memória, seja da memória, seja da controladora, o que é feito? A CPU coloca no barramento o quê? Read. Um endereço, um read, exato. Comando de leitura, né? E coloca o comando de leitura para um determinado, no barramento e um endereço. E ele manda também um segundo sinal, que é um espaço de I/O, né?
dizendo se é um espaço de memória ou um espaço de I/O. Lembra? Você até comentou isso, né? Não sei se você comentou, ou eu. O Gabriel, não. Não, a segunda linha é usada. Então, primeiro eu mando read no barramento, e uma segunda linha, que chama de segundo sinal, que eu também mando um sinal para o barramento, que é se o endereço é o endereço do espaço de I/O ou o endereço do espaço de memória. Se esse espaço de memória, if it's memory space, the memory responds to request. Isso. Se corresponde ao espaço de memória, a memória responde ao pedido. Tudo bem. Se for I/O, o espaço de I/O, o device responde ao pedido. Certo? Claro. Ele está sendo bem didático, na verdade. Agora, se existe apenas um espaço de memória, aí vem agora. Então, se você tiver um único espaço de endereçamento, ou seja, abordagem 5.2b, essa aqui, ó. Então, se você tem um único espaço de endereço, que é o que a gente está explicando aqui... Não precisa do segundo sinal. Exatamente. Cada módulo de memória e cada device compara o endereço, um arranjo que ele vai servir. Tá? Eu com dificuldade de tradução assim, simultânea, não sou muito bom nisso, não. O inglês entende, né? Da tradução tem que tomar cuidado. Traduzir é mais difícil, claro, admirável, né? O pessoal que faz tradução simultânea. É incrível. Se o endereço... Aí ele fala assim, se eu estou com um único espaço de memória, está marcado em verde. É verde a cor para vocês aí? Aqui aparece verde para mim. É azul com amarelo aí. É uma mistura aí. Então, se tem um único espaço de memória, então cada módulo de memória e cada dispositivo de I/O compara o endereço, o address line, dentro daquela faixa que ele vai servir, que ele serve. Se o endereço falls in its range, ou seja, cai, né, encaixa, se enquadra naquele arranjo, ele responde. Entendeu que é uma única instrução read, com um endereço de memória, você consegue obter ou do registrador de I/O, do registrador da controladora, ou do espaço de memória, com uma única instrução. Você vê que é um detalhe, é uma sutileza, né? E que você ganha em tempo. A CPU, a CPU é um indivíduo muito ocupado, né? Então, qualquer elemento novo aí que melhora um pouco é salutar para ele, né? Since no address is ever assigned to both memory and I/O device, there is no ambiguity, no conflict. Então, está falando que se o endereço não é atribuído nem para um nem para outro, tudo bem, não tem nenhuma ambiguidade, não vai ter nenhum conflito e tal, certo? Maravilha? Certo. Eu estou conseguindo, gente. Gabriel, tá acompanhando, meu caro? Que bom. Legal. E um último detalhe que eu julgo importante para a gente caminhar para outro assunto é o seguinte. Isso aí traz uma discussão também muito interessante para sistemas de computação, que é o seguinte. Se eu usar um esquema separado de endereçamento de memória, eu tenho mais dificuldade, e talvez até impossibilidade, de programar, criar registradores ou criar controladoras numa linguagem de mais alto nível. Essa é a discussão do outro parágrafo, é bem interessante. Porque, olha só, quando você trabalha com isso aqui, ó, eu ainda estou compartilhando a tela, né, gente? Estou assim. Tá. Aqui, quando você trabalha com esse tipo de instrução, de registrador, com registrador, esse endereçamento aqui, esse tipo de instrução, ele não é tão comum, ou não está presente em linguagens como a C, nesse nível de fazer esse input e output. Você tem que necessariamente escrever em assembly. Certo? Então, e isso é muito interessante você pensar, porque se você trabalhar com esse espaço de endereçamento aqui, ó, único,
Se você escreve um programa em C, com diretivas que te permitem acessar endereço de memória, você conseguiria manipular device drivers, olha só, tá? Controladores, né? Aqui a gente, por um momento, não está no desenho device driver, mas é o software, né? Na parte de software. Então, veja, eu posso construir, se o espaço de endereçamento é um só, tanto para a memória RAM, quanto para tanto a memória RAM não ficou bom, né? Mas tanto para o endereçamento de dados mais ordinários, comuns, quanto para as controladoras, os registradores, né? Os registradores das controladoras, o que acontece? Como o espaço é um só, eu consigo fazer programas em C que endereçam esses endereços com a mesma sintaxe que eu usaria para manipular, por exemplo, variáveis na memória RAM. Sim. Uhum. Entende a ideia? Então, eu consigo fazer, com isso, programas em C. Eu estou falando C como um exemplo de linguagem. Né? Ok. Eu consigo fazer programas em C que conseguem ligar e desligar uma impressora. Agora, eu dou um chute aqui. Se não fosse por causa desse tudo na memória principal, não teria como fazer isso, não? Se os espaços de endereço são separados, eu sou, por causa disso, eu tenho a necessidade, eu preciso usar comandos de nível mais baixo. Ah, entendi. E aí eu sou obrigado a implementar em Assembly. Aliás, eu prefiro falar Assembly, né, que é a linguagem de máquina. Entende? Então eu não conseguiria escrever códigos que manipulam controladoras só com C. Tinha que usar Assembly, né? Por causa do mapeamento. É porque uma linguagem de como a C e as suas diretivas e tal, suas bibliotecas, elas te deixam trabalhar acessando endereços. Né? Como se acessasse uma memória, uma variável de memória, eu conseguiria também, consigo, na verdade, também acessar registradores das controladoras. E isso é interessante, assim, claro, se tem os mecanismos de proteção, tá? O autor do livro discute isso também, porque também os programas comuns não podem ficar acessando todas as áreas, não é bem assim, calma aí. Essa é mas há a possibilidade, dados os mecanismos de proteção, de eu acessar da mesma forma que eu escrevo programas em C comuns, acessando a área de dados comuns, a área de memória comum, eu também conseguiria acessar os registradores e controlar as controladoras de dispositivos. Uhum. Né? Essa discussão é um parágrafo aqui, eu falei muito mais do que o autor está escrito aqui, mas ele me fez lembrar, e claro que funciona assim, né? A gente prepara a aula e estuda, viu, gente? Não se iludam, o professor estuda, tá? Claro, a gente estuda, renova o assunto, mas isso me fez lembrar esse detalhe para trazer para vocês, assim, com uma forma um pouco mais didática, pelo menos é o que a gente tenta fazer, né? Então, aqui, eu vou ter marquei aqui, ó, calling such a procedure adds an overhead to controlling I/O, então ele discute isso, né? Eu não conseguiria fazer em C ou C++ instruções como essas, aqui, ó, tô marcando aí, ó, in or out. Então, ele observa isso como uma vantagem, certo? Sim. Uma vantagem de eu ter um espaço de endereçamento único, né? E aí ele coloca outras vantagens, mas que, a meu ver, eu marquei, mas a meu ver não vai trazer tanta benefício assim, não. Apesar de que essa aqui é bem legal. Essa aqui, ó, esse loop aqui, olha que você mostra aqui. Ó, isso aqui está escrito em Assembly, né? Então ele tá se divertindo aqui com a informação aqui. Você vai checar uma porta, ó, teste port. Ele está fazendo um exemplo aqui, tem um comando teste. Aí você faz esse comando teste port for, né? Checa se a porta 4 é 0.
né? E aí, se ela for 0, isso aqui é da assembly, tá? Uma comparação. Se ela for 0, go to ready. Ready seria o próximo passo aqui, né? Um programa segue aqui alguma coisa, né? Se não, volta no loop, branch loop, volta. Isso aqui é assembly, tá? Então ele ficaria preso aqui até que aquele dispositivo estivesse pronto. Uma impressora, né? Estão vendo aqui? Se a porta 4 tiver 0, né? Se ela tiver 0, segue. Significa que ela está ok. Aí ele fala o seguinte, que se você não tiver, eu até não marquei aqui, mas se você não tiver, se não for memory mapped I/O, né, que é tudo isso que a gente está falando, não é. Ele coloca aqui, ó. If memory mapped I/O is not present, o registrador de controle deve primeiro ser lido na CPU, então testado, exigindo 2 instruções, ao invés de uma. Será que vocês pegaram? Para a leitura? Se o registrador se não tiver um mapeamento em um único espaço de endereçamento, né? O registrador da controladora deve primeiro ser lido para dentro da CPU. É aquele input, lembra? Ah, entendi. Uhum. Primeiro tem que fazer um input. Porque não tem jeito, a CPU, eu tenho que carregar lá dentro. Certo? E agora ele está discutindo uma vantagem, não é nem no nível da C+, que é o que eu falei antes. É na própria programação e assembly. Ele diz o seguinte, olha, primeiro tem que fazer um input, colocá-la no registrador, né? E exigindo 2 instruções em vez de uma. No caso do loop acima, uma 4ª instrução teria que ser adicionada. Slightly slowing down the responsiveness of the technical device. Ou seja, ele está falando, está deixando um pouco mais lento, né? Detectar se um dispositivo está idle. Idle é sem fazer nada, né? Se o dispositivo está parado e tal, né? E isso se não fosse mapeado. Agora, como é mapeado, eu posso fazer um teste direto. Então, esse endereço aqui, ó, port 4, está onde agora? Imagine que o mapeamento seja um só. Único na memória RAM. Eu vou fazer a porta, não vai adiantar nada. Se eu sou único na memória RAM, né? Se for único, quando dá o comando teste, eu vou naquele endereço lá. E consigo naquele endereço que vai estar mapeado lá com o registrador, e aí eu consigo ver se a porta é 0 ou não. Uhum. Então, eu tenho um comando a menos. Tem mais um argumento dele aqui. Beleza? Beleza. Aí tem mais coisa, mas se eu continuar, eu vou ficar empolgado. E aí, só nesse assunto aqui, porque ele continua falando sobre coisas, né? Olha, o espaço de endereçamento aqui, né? Tem um pouco a ver com o que você falou. Nós falamos aqui sobre esse barramento, né? Está todo mundo ligado no barramento. E aí tem um retardo de tempo aí, se eu colocar no barramento, tem que ficar tomando decisão de onde que é o endereço. O endereço é para relacionado à controladora ou o endereço é relacionado à área de memória, né? Então, ele coloca aí nessa figura uma situação onde eu tenho um barramento específico entre a CPU e memória. E assim, hoje, funcionam os nossos sistemas, né? Você tem um barramento específico aqui para a memória, para dar E repare que na figura ele colocou um pouco mais largo, para passar a ideia de que eu tenho um barramento mais violento aí, high bandwidth bus, né? Então a CPU e a memória tem um acesso direto, né? Então aqui rapidamente eu envio, sem passar pelo barramento que estão ligados outros dispositivos, outros elementos da minha arquitetura, né? Então eu resolvo isso aqui, ó, nesse barramento mais rápido. Ele fala aí, né? Então ele discute esse tipo de coisa e vai longe aí, viu? Legal? Ok. Então isso aí essa é a explicação aí mais detalhada quando eu coloquei para vocês sobre Memory Mapped I/O, certo?
E na aula anterior, já são o quê? De quantos minutos de aula a gente já está? Já deve estar com 1h20, né? Um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Aí o que acontece? Naquela aula anterior, eu falei desse código. A gente tem aquele salto lá na frente, né? Tá vendo? Lá, falei lá do código em C e discutindo alguns princípios de I/O programável, né? Aí, ó, essa parte aqui, né? Certo? Então, eu só trouxe para cá para dizer que eu não vou mostrar isso aqui. Eu achei melhor, então, seguir na parte hardware lá, né? Mas isso aqui mostra um pouquinho de como é que a impressora, a CPU, nesse modelo aqui, ela fica envolvida, imprimindo caractere por caractere. Mas eu estou com tempo, né? Não hoje, mas nas outras aulas eu vou melhorar isso aí, tá certo? Ok. Como vocês observaram muito bem, isso aqui é uma abordagem que é usada, tá? Você tem um espaço de endereçamento que é único para endereçar registradores das controladoras, né? E endereçar os outros a memória RAM, de uma forma comum, né? Ordinária, vamos chamar assim, né? Mas aí o que acontece? Eu tenho também a questão dos dados, né? Eu não discuti, nesse papo todo aqui de hoje, eu não falei sobre dados. Eu estou falando muito mais sobre Comando, né? Comando, isso, excelente. Como instruções, né? Checar status, né? Verificar, observar status da controladora, foram os exemplos que eu usei, né? Mas a transferência de dados é muito crítica, porque a transferência de dados, que tem a ver, inclusive, com aquele código que eu mostrei rápido e voltei de novo, veja uma impressora. A impressora começa a imprimir, se eu não tiver nenhum mecanismo de acesso direto à memória, que é o que está projetado aí, o que vai ocorrer? A impressora, ela vai começar a imprimir usando a controladora, olha essa figura de novo, né? E se a impressora ela é baseada em caractere, e se eu enviar um caractere por vez para a CPU, né? Mesmo que eu envie uma página por vez, não é nem essa questão. Mesmo que fosse possível isso. Aí ficar envolvendo a CPU nisso, porque a CPU, olha, impressora, né, precisa imprimir tal coisa. Aí ela começa a imprimir, imprime, CPU, imprime, e fica mandando de um por um. Ou mesmo disco. A controladora vai lendo, qual eu já discuti no começo dessa aula, mostrei, na verdade, e na aula anterior, vai lendo disco, bit a bit ali e tal, e vai organizando em blocos, e vai entregando, e vai interrompendo toda hora, envia para a CPU e tal. Na verdade, envia para a memória, né? Claro. Mas a CPU fica o tempo todo controlando isso. Então, para evitar esse tipo de coisa, existe a ideia do acesso direto à memória, né? Que é a DMA. E o sistema operacional, ele tem que saber disso, né? Porque o sistema operacional ele só vai usar esse recurso se tiver disponível, né? O DMA ele é uma unidade nova no barramento. Então, essa figura aí, né? Então, essa figura tem a CPU, sofrida, tem o controlador de disco, como exemplo de controlador, tem a memória principal. E aí tem um elemento aí que é a controladora de DMA. A controladora de DMA, ela está presente nos nossos sistemas, claro, né? E ela, muitas vezes, ela já faz parte, está embarcada na placa-mãe, certo? Controladora, ou eventualmente ela pode estar associada à CPU, mas o fato é que ela tem que existir. Por que ela serve, né? Ela serve para liberar a CPU dessa história de ficar controlando a troca de dados entre a controladora e a memória.
Então, a CPU é o seguinte, se não tiver DMA, ela vai ficar o tempo todo, manda um bloquinho de disco para a memória. Aí o CPU, manda o próximo. Manda o próximo. Complica. Vai ficar o tempo todo tendo que controlar essa troca de dados, né? E aí é assim que o primeiro parágrafo começa, né? Independente, no matter whether the CPU does not have memory mapped, I/O, it needs to address the device controllers to exchange. Independente da CPU usar o mapeamento de memória como nós falamos, né? Independente disso, ela precisa, quem precisa? A CPU. Ela precisa endereçar os controladores de dispositivo para trocar dados entre eles, né? Então, a CPU pode requisitar o quê? Dados do controlador de I/O, claro, 1 byte por vez, mas isso faz o quê com a nossa amiga? But doing so wastes Desperdício. Desperdiçar o tempo. Então, eu estou desperdiçando o tempo da CPU, né? Uhum. Então, para evitar isso, a gente usa esse sistema aí, que é um acesso direto à memória, tá? Uhum. E esse acesso direto à memória é uma forma de fazer com que a CPU fique fora da jogada, né? Então, de forma rápida, para a gente interromper hoje, olha o que a CPU faz. Se ela precisa enviar dados para o disco, o que ela faz antes disso? Quando eu falo a CPU enviar dados para o disco, vocês têm que entender o que eu estou dizendo, né? É um programa, um processo, está rodando, né? E aí ele tem que gravar dados no disco e tal. Aí, o que ela faz antes? Se não tivesse o DMA, ela ia falar direto para o controlador de disco. Não tivesse. Ela ia falar direto com o controlador de disco e organizar a casa ali e tal. Vai demorar um século, interferindo. Né? Com o DMA, não. Ela fala, DMA, é o seguinte, você é minha escrava, você faz tudo que eu quero. Então é o seguinte, faz esse negócio para mim aí, porque eu não estou afim, não. Não é comigo. Então ele programa a controladora DMA, passa algumas instruções para ela. Que instruções? Fala assim, olha, você vai ter que fazer o seguinte, você vai falar com o disco, tá? E vai pegar uns dados lá que estão lá e vai passar para a memória RAM. Quando você terminar, você me avisa, tá? É isso, cara, é isso. Então, assim, ela programa, aí a controladora entra em contato com... Opa, falei bobagem. A DMA entra... É controladora mesmo, né? Controladora de DMA. A DMA entra em contato com a controladora de disco, né? Request Transfer to Memory, e fala, olha, eu estou precisando de uns dados seus aí. Ó. Aí a controladora trabalha, armazena no buffer, né? A controladora faz isso, né? Ela vai bufferizando, envia, e aqui, ó, o disco manda direto para a memória, ó. Tá? Uhum. Aqui, ó. Quando ela terminar, quem terminar? A controladora diz terminar, ela manda uma CK, um acknowledgement, para DMA controller. Certo? E manda aqui para DMA controller. Manda para DMA controller o acknowledgement, certo? E a DMA interrompe a CPU. Ela usa o mecanismo de interrupção. Aí interrompe a CPU, ó. Fechou aqui. Aí ela para o que está fazendo, recebe aquele ACK ali, né? E, ok, ou seja, já foi feito o trabalho e tal. Então, é uma técnica de transferência de dados e tal, e outra, a gente programa isso, né? O sistema operacional entra onde aqui? O sistema operacional interfere muito pouco nesse processo todo, porque isso aqui é feito essencialmente em hardware, né? Mas ele tem que lidar com os endereçamentos, tem que lidar com o gerenciamento de processos, que é o que a gente já falou. Certo? Vamos fazer assim, na próxima, com a paciência de vocês, eu falo de DMA mais detalhado, tá? Ok. Falo das interrupções, de uma forma um pouco mais detalhada também, né? E conforme o tempo,
Aí vamos falar da parte de software, né? Claro. Ok. Software. Vocês veem que esse conteúdo, ele não é longo, né? Comparando com os demais, né? E essa Sim. parte de software aqui é bem legal para a gente meio que dar um fechamento na nossa torta. Lembra da torta? É, camadas. As camadas, essa tortinha. Hoje vai ter bolo de aniversário aqui em casa, não vai ter torta, não. Verdade. Mas é isso. É isso aqui. Então, isso aqui vale uma discussão bacana, porque isso aqui ajuda a fechar mentalmente, assim, o conteúdo. É bem bacana, porque e aí eu vou conseguir associar com os assuntos anteriores, tá certo? Eu acho que esse ponto aqui é o derradeiro, né? Derradeiro. Vocês entendem isso, derradeiro? Derradeiro. Derradeiro, é o último. É isso aí. Não, mas tem muito mais coisa, a gente vai falar bastante. Tá bom, gente? É isso aí. É isso aí. Deixa eu posicionar aqui para encerrar. Tá? Então a gente gastou aí uma aula. Espero que tenha atendido aí eu saí com um sentimento assim de que não ficou bom. Né? A última aula eu tava meio confuso, agora tá bem melhor, né? Ah, tá vendo? Tá vendo? Mas faz assim, ó. Quando você for assistir, assiste a outra de novo. Você vai ver que ela tá confusa lá, mas você vai ver que eu até aproveitei a mesma figura e tal, né? Eu acho que eu não tá muito focado. Rápido. Não, eu fui muito rápido e aceitei que vocês compreendiam alguns pontos, né? E não ficou bom. Não ficou bom. Tá bom, gente? Ok. Deixa eu tirar esse negócio aqui. E... Muito obrigado pela paciência de vocês, mais uma vez. Tá bom? Abraços aí, viu, pessoal? Eu sempre pergunto, né? Alguma observação final? Perguntar? Às vezes tem, né? De boa. Ok. Até a próxima, então, gente. Manda a agenda, tá? Abraços. Valeu. Tchau. Tchau, abração. Obrigado.